Hoje chegou a vez da gente falar sobre o futebol africano na Copa do Mundo. Eu sou o Daniel Oliveira, sejam todos bem-vindos e hoje é a vez deles, muito pedidos aqui no canal, os africanos. Mas hoje não vou falar sobre as derrotas, e sim sobre as vitórias. Quais seleções africanas conseguiram vencer pelo menos uma partida em Copas do Mundo? As seleções que vão à Copa do Mundo representar a CAF, Confederação Africana de Futebol, nunca chegam como favoritas a ganhar a Copa do Mundo. Mas é bem verdade que se cria a cada edição uma grande expectativa sobre o quão longe uma seleção africana pode chegar. E essa expectativa passou a ser criada a partir da grande campanha da seleção de Camarões na Copa de 90 na Itália. Mas você sabe qual foi o primeiro país africano a disputar uma Copa do Mundo? Foi o Egito, e isso aconteceu na segunda edição, lá em 1934. Copa do Mundo que foi disputada na Itália. O Egito não levou muita sorte e acabou caindo ainda na primeira partida. Sim, os regulamentos daquela época eram diferentes do que é hoje em dia. Depois de 1934, o Egito só voltaria a disputar uma Copa do Mundo em 1990, de novo na Itália, por coincidência. Em 90, os egípcios não foram muito felizes também e saíram de lá sem nenhuma vitória. O mesmo aconteceu no seu retorno às Copas em 2018. Eles eram liderados pelo craque Mohamed Salah, mas se despediram sem ganhar uma partida sequer. Então, qual foi a primeira seleção africana a vencer uma partida em Copa do Mundo? Foi a Tunísia, e isso aconteceu lá em 1978, na Copa disputada na Argentina. A Tunísia venceu o México por 3-1. Essa foi a primeira vitória de uma seleção africana em Copas do Mundo. Apesar da vitória, a Tunísia não conseguiu se classificar para a próxima fase. E só voltaria a disputar uma Copa do Mundo em 1998. Também disputou em 2002, em 2006 e recentemente em 2018. E nessa última Copa, na Rússia, em 2018, conseguiram vencer o Panamá por 2-1. A Tunísia, como eu falei, foi a primeira seleção africana a vencer uma partida em Copas do Mundo. Mas ela não foi a primeira que conseguiu avançar para a próxima fase. A responsável por essa façanha foi a seleção de Marrocos. E isso aconteceu lá em 1986, no México. Sua primeira vitória aconteceu em 86, contra Portugal por 3-1. Somando-se aos pontos que já tinha com empates, conseguiram avançar à próxima fase. A primeira seleção africana, Marrocos, a conseguir a vaga para a próxima fase. Além de 70 e 86, o Marrocos voltaria a disputar uma Copa em 94. Também disputou em 98, quando conseguiram mais uma vitória em cima da Escócia por 3-0. Porém, esse resultado não classificou o Marrocos para as oitavas de final. Isso porque o Brasil conseguiu a façanha de perder para a Noruega. Com isso, os noruegueses conseguiram a vaga que seria do Marrocos. Voltaram a disputar em 2018 e também não foram muito felizes. Vamos continuar no norte da África, agora para falar da Argélia, que disputou as Copas de 82, 86, 2010 e também 2014 aqui no Brasil. E na Copa em 82, a Argélia se tornou a primeira seleção africana a derrotar uma seleção europeia em Copas do Mundo. Eles conseguiram a façanha de superar a Alemanha Ocidental por 2-1. A outra vitória da Argélia também foi nessa Copa, para cima do Chile, por 3-2. A outra vitória dessa seleção aconteceu aqui no Brasil em 2014. Quando venceram por 4-2 a Coreia do Sul. Eles até conseguiram a vaga para as oitavas de final, mas foram eliminados pela Alemanha. A Alemanha deu o troco de 82. Se você estiver gostando do vídeo, por favor, deixa aquele like maneiro aí. Mas talvez a seleção africana que causou mais impacto foi a seleção de Camarões. Essa também é a seleção africana que mais disputou Copas do Mundo. Mas foi em 1990, na Itália, que Camarões elevou o continente africano, quando se diz respeito ao mundo da bola, para outro patamar. Nessa Copa, a seleção comandada por Roger Milá conseguiu derrotar a Argentina por 1-0 na estreia e também derrotou a Romênia, no mesmo grupo, por 2-1. Avançaram de fase e venceram a Colômbia num jogo emblemático. Roger Milá mais uma vez garantiu a vaga, contou com a ajuda do Higuita, é claro. Camarões voltaria a uma Copa do Mundo em 94, inclusive caindo no mesmo grupo que o Brasil. Não conseguiram vencer nenhuma partida, tampouco em 98. Mas em 2002 voltaram a vencer, dessa vez venceram por 1-0 a Arábia Saudita. Voltariam a disputar a Copa em 2010 e também em 2014 aqui no Brasil e não conseguiram mais vencer. Com 7 Copas no currículo, Camarões ainda continua reinando
quando o assunto é presença africana na Copa do Mundo. A segunda seleção africana que mais disputou Copas foi a Nigéria, com 6 participações. E os nigerianos conseguiram mais vitórias do que os camaroneses. Tudo começou em 1994, quando venceram a Bulgária, que era uma forte seleção naquela época, por 3-0, e venceram a Grécia por 2-0. Na Copa seguinte, em 98, na França, estrearam derrotando a Espanha por 3-2. E venceram outra partida, novamente contra a Bulgária, dessa vez por 1-0. A Nigéria ainda disputaria 2002 e também 2010, sem conseguir uma vitória sequer. Voltaram a vencer em 2014 a Bósnia por 1-0. E a outra vitória foi em cima da Islândia em 2018, recentemente agora na Rússia, por 2-0. Preciso também citar mais 3 seleções que, a exemplo do Egito, não conseguiram vencer em Copas do Mundo. É bem verdade que tiveram apenas uma participação, ao contrário dos faraós. Foi o Zaire, em 1974. O Zaire, que hoje seria a República Democrática do Congo, caiu no grupo que tinha a seleção brasileira. Perderam todos os 3 jogos, inclusive para a Iugoslávia por 9-0, uma das maiores goleadas na história das Copas. A Copa de 2006 foi disputada na Alemanha e foi a que teve o maior número de estreantes africanos, entre elas Angola e Togo, que também não conseguiram vencer e também nunca mais voltaram à Copa do Mundo. Agora é vez de falar do único país que sediou uma Copa do Mundo no continente africano. Essa foi a África do Sul, com 3 participações e 2 vitórias. Eles sediaram a Copa do Mundo em 2010, com sucesso. Mas esse sucesso foi em questão do evento, porque a seleção da África do Sul foi a primeira e a única até agora que, sediando o torneio, foi eliminada na fase de grupos, na primeira fase. Isso nunca havia acontecido e depois de 2010 também ainda não aconteceu. Apesar da eliminação na fase de grupos, sediando o torneio, a dona da casa conseguiu uma vitória, venceu a França por 2-1, mas as duas seleções morreram abraçadas. A outra vitória sul-africana foi na Copa de 2002, quando venceram a Eslovênia por 1-0. Disputaram também em 98, onde estrearam, mas não conseguiram nenhuma vitória. Agora chegou a vez de eu falar sobre a trinca de ferro do momento. As 3 seleções que para alguns é até considerada, no momento, as potências do futebol africano. Se você se interessa pelo tema Copa do Mundo, quer aprender mais, vou deixar o link aqui embaixo. Nesse link você vai acessar o e-book Replay das Copas volume 1 e em breve o volume 2. E a primeira que vou falar aqui é a atual campeã africana, a seleção do Senegal, que tem apenas 2 participações, mas que foi longe. Senegal voltou a disputar a Copa do Mundo agora em 2018 na Rússia. Lá conseguiram uma vitória. A seleção de Mendy e Sadio Mané venceram a Polônia de Robert Lewandowski por 2-1. Mas, incrivelmente, não conseguiram se classificar para as oitavas de final por causa de um cartão amarelo. Sim, é porque os outros critérios terminou tudo empatado. Saldo de gols, vitórias, gols marcados e sofridos. E em número de cartões, o Japão acabou vencendo com menos cartões do que Senegal. Sem dúvida, Senegal apareceu para o mundo em 2002, quando logo na estreia chamaram a atenção do mundo da bola ao vencer a poderosa seleção da França por 1-0. Mas não foi só essa vitória incrível na estreia. Senegal também fez ótimos jogos naquela Copa do Mundo, inclusive nas oitavas de final, quando venceram a Suécia, que também era uma forte seleção, por 2-1, com um gol de ouro. As outras 2 seleções, Gana e Costa do Marfim, disputaram as mesmas edições de Copas do Mundo. Ambos disputaram 3, em 2006, em 2010 e em 2014, e também ficaram de fora da última em 2018. Gana tem mais vitórias do que Costa do Marfim. Ao todo conseguiram 4. 2 em 2006, quando venceram a República Tcheca por 2-0 e os Estados Unidos por 2-1, o que garantiu a seleção nas oitavas de final. Inclusive enfrentaram o Brasil e perderam essa partida por 3-0. As outras vitórias de Gana aconteceram na Copa de 2010, 1-0 na Sérvia e novamente 2-1 em cima dos Estados Unidos. Sem dúvida, o que chamou mais a atenção daquela Copa do Mundo, acho que até mais do que o título da Espanha, foi o jogaço, incrível jogo entre Gana e Uruguai nas quartas de final. Mas isso é uma história para um outro vídeo. Como eu falei, Costa do Marfim disputou 2006, 2010 e 2014. Em 2006 conseguiram uma vitória. E não valeu muito. Venceram por 3-2 em Sérvia e Montenegro. Antes de encerrar esse vídeo, vou te dar uma ideia legal. Que tal você se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar os outros nossos vídeos? Costa do Marfim foi mais azarenta em relação a Gana no que diz respeito a sorteios dos grupos. Por exemplo, em 2006 caíram no grupo que tinha, além da própria Sérvia e Montenegro,
tinha Holanda e Argentina, que foram as duas classificadas. Em 2010 caíram no grupo que tinha Brasil e Portugal, os dois se classificaram. E também tinha a Coreia do Norte. Essa partida eles venceram por 3-0. A outra vitória da seleção da Costa do Marfim foi em 2014 contra o Japão por 2-1.